tô ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre um tema super denso, mas muito importante, que são os caminhos que levam uma mulher à prostituição. Oi, Eliege. Eu vou esperar aqui a minha convidada, a Eugênia Rodrigues, que é o Edu Santos, Rude Hassan, Zilma. Ah, tá, peraí. Quem é Zilma? Zilma, ou Eugênia, é você? Como Zilma? Que tá enviando solicitação? Se for, fala, dá um ok. Deixa eu ver. Eu vou aceitar. Vamos ver. Peraí. Aqui. Só um minuto, pessoal. Já vamos começar. Deixa eu só mandar o convite aqui para... Para quem está entrando agora, eu vou falar sobre os caminhos que levam uma mulher a escolher a prostituição como uma saída para a própria vida, que eu não acho bem que seja uma saída, né? Só um minutinho. Vou aceitar. Peraí. Luana Mota, pré-candidata São Gonçalo, pré-candidata vereadora São Gonçalo, um grande quadro. Estou aqui só esperando ela entrar para a gente iniciar esse tema tão importante. Muitas pessoas não querem falar, né? Mas eu quero, porque as mulheres são as maiores vítimas dessa situação. Então a gente tem que falar. Hoje eu queria ficar sem o... Minha mãe entrou aqui, ó, dando boa sorte. Minha mãe sempre na área. Agora sim. Agora a coletiva time entrou. Agora sim. Pronto. Pedalentos. Faz turismo com bicicleta no Rio. Jana Dutra. Estou aguardando aqui. Vamos começar. Lu Monteiro assinou aqui também. Secretária da MT. Movimento das Mulheres Trabalhistas. Um pouquinho de paciência, pessoal. Vai começar. Vou tentar de novo, gente. Peraí. Vamos lá.
Pri. Boa noite, pessoal. Entrando, César. Olá, Ê! como vai? Pronto. Tudo bom? Tudo bom? E você? Ah, tô bem. Estamos aí nessa quarentena, fazendo lives sobre Sim, temas sim, importantes. sim, Uma boa sim, sim, oportunidade, né, para falar sobre temas importantes. sim, sim, perfeito, minha querida. Isso. Gente, agora quem entrou aqui foi a Eugênia Rodrigues. Eugênia é ativista, ela faz parte do Coletiva Time, ela também representa o canal No Corpo Certo. E hoje a gente vai falar sobre um tema super. É um tema denso, né, Eugênia? Não é? Sim, pesado, pesado. É pesado mesmo. É quando você pesquisa e estuda, você vê o quão pesado é esse tema, né? E por Sim, ser tão denso e tão pesado é que a gente tem que falar mesmo, porque isso demonstra o quão as mulheres são vítimas dessa situação que tão degradante, né, do ser humano. Para mim, assim, é a face mais perversa desse sistema que a gente vive, desse sistema machista, capitalista, liberal, né? Enfim. com Então, assim, certeza. é importante a gente falar. Por isso que eu resolvi fazer essa live para falar sobre esse tema. Para a gente entender o que leva as mulheres para essa situação, né? Muitas vezes as pessoas acham que é só o dinheiro, e não é só o dinheiro, né? Tem todo um contexto aí cultural que faz que as mulheres vejam isso como um caminho, como uma possibilidade para a própria vida. E aí eu queria um pouco que você falasse um pouco sobre o seu ativismo, enfim, sobre você, quem é você, se você se apresentar. Tá joia, minha querida. Bom, pessoal, obrigada por terem vindo. Obrigada, Verônica, aí pelo convite. Obrigada, PDT, por ter iniciado esse diálogo tão importante. É muito raro atualmente, né, nesse nosso campo de centro-esquerda, um partido ter esse olhar mais cuidadoso em relação à prostituição. Infelizmente, esse nosso meio tá bem colonizado pelas políticas pró-prostituição. O meu nome é Eugênia Rodrigues, eu sou jornalista, estou aqui representando a coletiva Time, né, como a Verônica falou. Time significa táticas integradas para meninas e mulheres. Nós temos essa preocupação também com as meninas, né? Então a gente fala muito esse direito de meninas e mulheres, a gente coloca sempre esses dois grupos nesse contexto. Fazemos ações em escolas, a gente tem esse olhar assim, em relação à infância e adolescência, né? E é isso, a nossa coletiva assim, já tem 2 anos, né? Eu e as membros já partimos assim, já temos uma militância feminista há um pouquinho mais de tempo, mas a nossa coletiva ainda é uma coletiva jovem. Eu sei, eu conheço um pouco das meninas. A Eugênia, ela participou comigo da construção do 8M esse ano, né? Inclusive, esse tema foi um tema de conflito, né? De discussão, de debate, que ficou até meio acalorado. Sim. Mas, enfim, a gente tem que falar, não pode ter tabu, né? Porque se é um problema da nossa sociedade, a gente não pode botar panos quentes em cima. Mas realmente isso é um problema que traz muito sofrimento para as mulheres, traz consequência para as mulheres, traz consequências para a sociedade. Então a gente tem que falar, a gente tem que levantar esse assunto sem medo e tem que enfiar o dedo na ferida mesmo, de seja lá de quem for, Sim, né? sim, isso mesmo. Assim, assim, um dos motivos que eu resolvi fazer essa live é o contexto que a gente se encontra, que é um contexto de crise econômica. Hoje, nós mulheres já superamos em 2 milhões, mais de 2 milhões de desempregados homens. Quer dizer, as crises econômicas, em geral, prejudicam muito mais as mulheres do que os homens, e a gente já está vendo isso, e isso vai piorar. E com certeza uma das consequências disso é que são mulheres que também vão mais buscar a prostituição como uma saída, como fonte de renda, e isso de fato acontece. E cada vez mais eu falo em como é importante o Estado ter um olhar especial em cima para as mulheres, né?
políticas públicas para o fortalecimento da mulher na sociedade, para que as mulheres sejam livres, produtivas, tenham direito a exercer uma profissão, né? Enfim, que elas tenham igualdade, que elas possam competir em igualdade no mercado de trabalho. Enfim, são diversas situações que a gente precisa. É urgente isso, é urgente. A mulher, o Estado precisa colocar um olhar especial em cima da mulher. Então, esse é só um dos problemas que as mulheres vivenciam, né, a partir da desigualdade de gênero. Muitas vezes as pessoas falam assim, né? É muito comum falar assim, não, a prostituição existe desde que o mundo é mundo, né? A profissão mais antiga do mundo, né? Existe desde que o mundo é mundo, ok, mas desde que o mundo é mundo, quem se prostitui mais é a mulher, né? Quase que a maioria esmagadora da população. 85% das pessoas que se prostituem são mulheres. Então, assim, existe desde que o mundo é mundo, mas desde que o mundo é mundo, são as mulheres que estão se prostituindo, existe alguém que está comprando e existe alguém que está vendendo. E são as mulheres. Então, isso quer dizer alguma coisa, né? Então, a gente precisa se questionar por que são as mulheres e não os homens, né? Por que os bordéis estão cheios de mulheres para servir os homens e não o contrário? Então, a gente tem que fazer esse tipo de questionamento, sim. Né? Então, é por isso que a gente vai fazer essa live para a gente compreender, né, essa situação, esse contexto, essa cultura. E aí, assim, a gente meio que vive, hoje em dia, a gente vive numa bolha, né? Com a internet, todo mundo, a gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe, que todo mundo está lendo o que a gente está lendo. E, assim, hoje fala-se muito sobre a objetificação da mulher, e eu gostaria que todas as pessoas que vão assistir essa live saibam o que é, porque isso é um termo muito usado quando se fala de prostituição, né? Que é a objetificação da mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem ainda não sabe, eu sei que tem muita gente que já sabe, mas para aqueles que ainda não sabem, possam saber e possam acompanhar a live e entender tudo que a gente está falando. O que é, Gênia? Explica para as pessoas o que é a objetificação da mulher. Então, Verônica, nós, enquanto pessoas de esquerda, né, e pessoas que lutam pelos direitos das mulheres, né, ainda que não se identifiquem necessariamente como feministas, e nós que temos uma postura antirracista, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade que é desumanizadora. Existem vários, embora sejamos todos seres humanos, existem vários processos que fazem com que nós, em algum grau, sejamos tratados como objetos. Então, nós vivemos numa sociedade capitalista em que o corpo dos trabalhadores e trabalhadoras é tratado como objeto, como uma máquina de produzir. Nós vivemos numa sociedade racista em que corpos de pessoas negras, indígenas, também são tratados como objetos descartáveis que podem ser assassinados livremente e que foram escravizados por 500 anos. E nós vivemos numa sociedade misógina, em que os corpos de meninas e mulheres também são desumanizados de várias formas. Então, quando a gente fala que a prostituição é uma forma de objetificar a mulher, é porque isso é mais um dos processos que faz com que nós sejamos vistos como menos humanos. O corpo de uma mulher, de uma menina, ou também de um homem, um menino prostituído, ele é feito de parte, não tem um ser humano ali, não é? Então, é um genital, é um pedaço do corpo, é uma boca. Essas pessoas não são vistas como seres humanos inteiros, amplos, com várias possibilidades de trabalho, de intelecto, né? O que interessa é só a matéria, e mesmo assim pedaços dessa matéria. Então, por isso que a gente sempre fala que essa é uma forma de objetificar mulheres. Com o corpo da prostituta, é algo com que os homens podem fazer qualquer coisa. Inclusive, elas costumam fazer uma desassociação, né, do corpo da mente para que elas consigam viver essa situação que é tão degradante, né, para as mulheres, né? Tem algumas pessoas hoje em dia querem glamourizar, né? Arrumar um jeito de tornar isso mais dignificante, essa atividade mais dignificante, mas não tem como, né, Eugênia? Porque se você começar a relatar como é que é a vida da maioria esmagadora dessas mulheres, você vai ver que é uma vida muito difícil, né? Então, assim, não tem como glamourizar e nem tornar isso mais dignificante a partir de um termo, enfim. E aí, assim, a pobreza é um fator determinante para que muitas mulheres busquem a prostituição. Isso é um fato. Mas, assim, existem mulheres também que
não são pobres, mas também acabam buscando esse caminho. Quais são, assim, os outros fatores que fazem que essas mulheres também busquem esse caminho, né, como um caminho para sua vida? Então, o que que acontece? Em primeiro lugar, Verônica, assim, só para deixar bem claro, não tem nenhuma feminista que lute para que as mulheres sejam, porque eu, pelo menos não conheço nenhuma, para que as mulheres sejam punidas por se prostituírem, né? Não, de Sejam jeito nenhum. penalizadas e tudo. Não existe, né? Isso acontece nos Estados Unidos, isso é proibido, mas todos nós, pessoas que são, enfim, feministas ou pró-feministas, nós não lutamos para o encarceramento De de jeito mulheres ou nenhum. homens que se prostituam, né? Então, o que que acontece? Essas mulheres, assim, que o ativismo pró-prostituição tanto fala, né? Muitas, gente, mas eu tenho uma amiga que é universitária, mas eu tenho uma amiga É, rica, eu tenho uma amiga de classe média. Isso é um número insignificante, né? Então, assim, essas mulheres, elas vão continuar, independente do modelo que o Brasil adote, se vai adotar o modelo nórdico, o modelo alemão. Tipo, as mulheres de classe média ou ricas que queiram se prostituir, elas sempre puderam e vão poder continuar, né? A nossa luta é para que as mulheres tenham opções, para que essa não seja uma única opção e para que não seja, para que ela tenha possibilidades, né? Então, até agora é muito interessante que assim, eu conversei assim, com muitas mulheres em situação de prostituição e posso dizer que todas, sem exceção, foram movidas por questões financeiras, não necessariamente mulheres muito pobres, mas às uhum, vezes mulheres assim, que não eram tão pobres, mas que estavam em situações financeiras, né? uhum. Às vezes uma mulher de classe média, com várias conjunturas, pode se ver de repente, assim, por várias viradas da vida, numa situação muito difícil provisoriamente, entendeu? Mas, em geral, realmente são pessoas assim, que precisavam muito de dinheiro rápido. Na verdade, assim, é sempre para atender uma necessidade, maior ou menor, não importa. Pode ser que uma mulher ela esteja numa situação muito ruim de pobreza, mas pode ser que uma mulher não esteja, né, numa situação muito ruim financeira, mas que aquilo ali vai atender uma necessidade da vida dela. Mas, na verdade, a mulher ela sempre busca a prostituição, quase sempre, né? Quase, maioria esmagadora das vezes, para atender uma necessidade normalmente financeira. E assim, um fato Sim. que a gente tem que entender é o seguinte, que mesmo mesmo o homem pagando para a mulher para fazer sexo com essa mulher, isso é uma violência com o corpo da mulher. Porque essa mulher, quando ela vai fazer o sexo, ela não está com desejo de fazer o sexo. Ela está se prestando àquela situação de violência com o corpo dela em troca do dinheiro. Mas assim, aquilo não deixa de ser uma violência com o corpo da mulher, né? Porque ela vai ter assim, o seu Sim. corpo invadido, mesmo que seja com o consentimento dela. É um sexo que é feito sem vontade, sem desejo, é um sexo que é feito meramente por troca financeira. Então, assim, o corpo dela, de alguma forma, ele é violentado também, né? Sim, com E certeza. assim, Por isso que a gente fala estupro pago. exatamente, é uma espécie de estupro pago mesmo, né? Enfim, e assim, culturalmente, a forma que o sexo é visto culturalmente contribui para a prostituição. Como que você acha que o sexo deveria ser visto socialmente, né, culturalmente? E como ele é visto? E você acha que isso contribui para a prostituição? Com certeza. Porque como nós vivemos num patriarcado, todas as nossas construções sociais, toda a nossa ideia sobre sexo, sobre tudo, ela é sempre passada para nós de uma forma muito hierárquica, né? Nós vivemos sobre essa supremacia masculina. Então, as mulheres, elas são socializadas, elas são vistas assim como subordinadas, assim, como pessoas que necessariamente precisam estar à disposição dos homens para o sexo, né? Inclusive esposas, noivas, namoradas, assim. Então, por isso, até bem pouco tempo, não era punido, não era considerado crime o estupro dentro do casamento. Por quê? Porque entendia-se que fazia parte dos deveres conjugais a mulher transar com o homem sempre que ele quisesse.
entendeu? Então, o sexo para a gente é visto nessa sociedade como algo que a mulher deve aos homens, né? E não necessariamente, os homens também têm o direito, os homens também são cobrados por uma performance, mas as mulheres não têm não exigem, por exemplo, dos homens pobres, assim, é muito raro. A prostituição masculina é basicamente direcionada a homens, porque as mulheres de classe média e alta, elas não estão passando com seus carros nas ruas procurando os homens, né? Elas não acham que as mulheres não acham que os homens pobres devem sexo a elas, né? Como É. os homens de classe média, alta ou mesmo pobres, eles acham isso, que o fato de uma mulher estar naquela situação de pobreza, de racismo, de outras vulnerabilidades, né, drogas e tal, que elas devem sexo a eles, né? Seja a mulher na prostituição, seja a mulher dentro de um relacionamento. E assim, é muito comum, até nos casamentos, né, nos relacionamentos, os homens tratarem as suas esposas, as suas namoradas, como se elas realmente tivessem a obrigação, como se o sexo fosse um direito deles, né? E que as mulheres têm que, né, servir, né? A mulher, como se a mulher fosse feita para servir, para servi-los, né? E isso é muito comum em casamentos, em relacionamentos, assim, a gente que é mulher e a gente que conversa entre si, a gente sabe disso, né? E, enfim, e o sexo, assim, a forma que o homem, aí a gente vai entrar, assim, também na questão de como o homem vê o sexo, né? Outro dia eu tava no Facebook e eu vi um vídeo de um rapaz que ele estava falando sobre a pornografia, como ele consumia pornografia e como isso começou a fazer mal para ele, assim, como ele não conseguia mais desassociar a atividade sexual da pornografia. Ele começou a se sentir mal com aquilo, porque ele não estava mais conseguindo desassociar, né, Ótimo, que bom, que da bom. pornografia. Então ele decidiu parar de assistir filmes pornôs para se conhecer, né, para ver o que realmente é, como é que realmente se pode ter prazer. Eu penso assim, eu sempre faço uma pergunta que é assim, qual o modo correto de se viver, né? Porque assim, a gente nasce, a gente cresce, e aí a gente vai se desenvolvendo, a gente é educado sobre uma determinada cultura, e a gente vai vivendo meio que no automático, né, Eugênia? Assim, a gente vai tendo aquelas condutas, a gente vai aceitando um determinado comportamento como ideal, como certo, como natural, e muitas vezes a gente não se questiona, será que esse é o jeito melhor de se viver, de ser, né? Uhum. E o sexo é a mesma coisa. Será que não existe uma maneira melhor de sentir prazer do que essa de que a gente foi acostumado? Então é muito importante também que os homens comecem a se questionar, porque essa live também é uma forma da gente trazer a reflexão, né? Porque, assim, será que não existe uma outra forma? Será que os homens também não podem parar para pensar se a forma que eles estão vendo o sexo, a forma que eles estão sentindo prazer é a forma? Será que não tem uma que é melhor? Então, assim, a gente também tem que trazer os homens para essa reflexão. Então, assim, o que você acha disso? Assim, você acha importante que a gente trabalhe também na educação de homens e meninos, da conscientização de homens e meninos, na forma que eles estão Com vendo certeza, com o certeza, sexo, a forma Verônica. que eles É estão sentindo fundamental, prazer? fundamental. Sim, fundamental, né? Porque a gente está sempre reclamando que o número de estupros aumenta, o número de pedófilos aumenta, a exploração sexual aumenta, mas enquanto a gente continuar criando os meninos da mesma forma, isso só vai piorar, não é? Então, o que acontece? Hoje, os meninos, a idade média que os meninos começam a ver pornografia é 10 anos. Né? A internet, ela está criando... A infância e a adolescência estão cada vez mais pornificadas. Então, antes, por exemplo, os meninos já assistiam, né, pornografia antigamente, mas era esse a Playboy do pai, vez ou outro um filme, conseguia roubar um DVD, né? Achava um filme que o pai guardava ali, achava a revista que a mãe guardava ali. Hoje, tudo que uma criança, um adolescente precisa ter é internet.
Então, isso está muito fácil, a pornografia está cada vez mais fácil de ser acessada, cada vez mais Uhum. violenta. Isso está interligado, prostituição, pornografia, isso tudo. Então, o que acontece? A gente está querendo criar uma sociedade mais igualitária, mas a gente está educando os meninos e as meninas de uma forma super hierárquica, né? Então, a pornografia, ela cria essa relação em que extremamente violento, um sexo super violento, estereótipos racistas. Então, a mulher negra objetificada, as lésbicas que estão ali se relacionando, mas daqui a pouco vai chegar o homem e vai resolver, porque é como se o sexo das lésbicas não valesse nada, as orientais submissas e subordinadas, as mulheres que se vestem como crianças, que é aquele pornô com aparência de pedofilia, né? As mulheres de Marisquinha, então já é aquela fantasia pedófila. Então, como é que a gente vai criar um mundo igualitário se essa educação, a pornografia está educando os meninos assim? Essa é uma discussão super importante, super válida. E assim, muitas pessoas não veem dessa forma, mas na verdade a pornografia é uma prostituição filmada, né? Porque a mulher está ali fazendo sexo em troca de dinheiro e tá sendo filmada e todo mundo está assistindo aquilo. É porque a gente tem que falar, gente. É uma coisa tão natural, mas quando você fala assim, dá para ver o quanto quanto isso é bizarro e o quanto isso não pode ser tratado com naturalidade, né? Assim, eu sou humanista e eu acho assim que pessoas não são coisas, gente. Pessoas não são objetos, sabe? O sexo ele pode ser feito de uma forma muito, muito mais saudável, né? Muito mais bonita, muito mais prazerosa até. Basta que você se abra para novas possibilidades, né? E não normalize essa situação. E assim, você sabe assim, que os homens muitas vezes procuram a mulher em situação de prostituição para fazer exatamente esse sexo que é o mais violento. Então você imagina o quanto é traumatizante para uma mulher, né? Eu tava nas minhas pesquisas, teve uma mulher que viveu em situação de prostituição por algum período da vida dela, e ela falou assim, na época que eu estava nessa situação, eu não conseguia enxergar o quanto aquilo ali é ruim. Eu só comecei a enxergar isso depois que eu saí daquela situação, quando que eu saí daquele contexto. E hoje eu vejo que aquilo destruiu a minha vida, sabe? Isso deixa traumas para. Naquele momento em que a mulher está vivendo aquilo, às vezes ela nem está percebendo, mas lá na frente, quando os anos se passarem, né, ela vai perceber o quanto isso foi prejudicial psicologicamente, fisicamente, socialmente, né? Enfim. E Perfeito. E assim, tem um trechinho aqui de uma pesquisa que eu fiz de um advogado, né, que atende mulheres e que eram de situação de prostituição, que ele falou assim, que uma das pessoas mais traumatizadas que ele conheceu, que é uma das mulheres em situação mais traumatizadas que ele conheceu, ela atendia homens que queriam reencenar cenas de filmes pornô, que é aquela cena extremamente agressiva, né? Que homens muitas vezes querem repetir com as mulheres, né? Tratando as mulheres como se fosse coisa, né? Um objeto mesmo, enfim. E aí eu queria ler uma outra coisa aqui. Prostituinte pode tratá-la como se ela tivesse socialmente morta. Olha só isso, que coisa horrível. Né? Que o homem, ele trata essa mulher como se ela tivesse socialmente morta, né? Como se ela não fosse um ser humano. E nas palavras de um sobrevivente dessa vida, ele falou assim, como um banheiro público. Pesado, né? Mas é bom, a gente tem que falar essas coisas sim. E assim, inclusive eu quero até para as pessoas que estão assistindo, eu vou fazer um post depois, né, amanhã, com links para as pessoas pesquisarem. Quando as pessoas começarem a ler mesmo, se aprofundar, elas vão ver o quão é pesado isso. E isso é um mercado, a gente também não pode nunca deixar de lembrar
que isso é um mercado, que aqui no Brasil é ilegal, não, a prostituição ela não pode ser explorada, mas a gente tem que se manter sempre vigilante, né, para que isso não venha a ser legalizado. Porque um comércio que visa o lucro a partir do corpo das mulheres, né, a gente não pode jamais admitir isso. E quando tem poder econômico envolvido, isso é muito perigoso, né? O perigo da manipulação da opinião pública, acesso o dinheiro dá acesso às mídias, né, para se manipular a opinião pública a favor, né, positivamente a esse tipo de atividade. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado e estar sempre muito vigilante para que essa atividade jamais seja considerada como um trabalho, como que seja explorado comercialmente. Aí, ó, deixa eu ver aqui outras coisas que eu anotei aqui. Peraí, só um minutinho. Eu fiz uma pesquisa. E aí eu queria saber, assim, quais são as consequências para as mulheres, né? Depois que elas, né, passam por um período na prostituição, quais são as consequências para elas? O que elas sofrem? Bom, existem várias pesquisas sobre isso, tanto estrangeiras quanto brasileiras, e existe muito índice de mulheres que são estupradas na prostituição. Então, muitas e para elas, se para mulheres que não são prostituídas, já é difícil você registrar um BO, você acusar a pessoa que te estuprou. Imagina para uma mulher em situação de prostituição. Alto número de mulheres dependentes de álcool ou outras drogas, porque elas mesmas falam assim, olha, de cara limpa não dá, que tipo, que é a única forma, entendeu? Existe também esse número significativo assim, de mulheres que acabam presas, porque muitas vezes elas se viciam em drogas e muitas vezes a droga acaba meio que sendo parte do trabalho. Existem clientes que já procuram a prostituta, já exigem que ela apareça levando drogas, entendeu? E é muito interessante que, assim, além da pobreza, existe um número considerável de mulheres que vão para a prostituição que foram abusadas na infância, né? Então, além da pobreza, ainda tem essa questão do abuso, né? Então, acaba sendo um círculo vicioso. E acaba que é difícil para elas também. Muitas vezes elas entram assim, de uma forma provisória e querem voltar a estudar. Mas, por exemplo, uma das coisas que uma delas me falou era assim, Eugênia, eu até queria fazer um supletivo. Só que o supletivo no meu bairro, na cidade dela, só tinha na parte da noite. A parte da noite era quando eu trabalhava. Trabalhava-se quando ela se prostituía de noite. Então, é uma coisa assim, que eu nunca tinha pensado nisso. E ela falou isso. Então, tipo assim, políticas para mulheres em situação de prostituição seria, por exemplo, isso. Tipo assim, por exemplo, a gente ter uma educação à distância que funcionasse, entendeu? Ou alguma forma assim, que pessoas adultas pudessem fazer algum tipo de supletivo de dia. Enfim, pensar essa é uma forma. Uma outra coisa que eu li também de uma outra mulher em situação de prostituição era o seguinte, que existem assim, algumas ONGs assim, que meio que tentavam ajudar algumas coisas ligadas a pastorais católicas e tal, mas o cara dizia assim, gente, olha só, o que eu ganhava como emprego na minha cidade, assim, eu podia ser balconista, ou caixa, uma vendedora, mas assim, não dava para eu pagar uma pessoa para ficar com o meu filho ou filha, não lembro, né? Então, assim, o número de creches públicas no Brasil é um número muito pequeno em todas as cidades, assim. Então, tipo, ou ela pagava uma pessoa, entendeu? Ou ela trabalhava, tipo, ela não tinha como, o que ela ganhava, um salário não dá para pagar uma pessoa, entendeu? Então ela dizia isso, gente, ela até queria sair, né? Existem pesquisas que dizem que 95% das pessoas querem sair, outras dizem que 90%, então elas querem sair, mas elas não têm o mínimo para elas saírem da prostituição. E as organizações que dizem que representam mulheres em situação de prostituição, elas não implementam nenhuma política pública, elas vivem basicamente, esses grupos, porque às vezes o pessoal, olha, sindicato, tem um sindicato de prostituição, que basicamente são comandados por cafetinas, e todo mundo sabe, as pessoas que estão nos movimentos sociais, no feminismo, sabem que o que chamam de associações de prostitutas
são, na verdade, assim, cafetinas que ficam arregimentando meninas, inclusive dentro de prostitutas e prostitutos, né? Enfim, mulheres, travestis, então, assim, que arregimentam, né, pessoas dentro dos movimentos sociais, dos colégios, dos partidos políticos, né? Então, tem professores universitários que são envolvidos nisso, né? Que eles já redirecionam os trabalhos acadêmicos só para esse viés. Eu sei de casos de estudantes que tentaram fazer na faculdade trabalhos anti-prostituição e teve professores que não aceitaram, falaram, ah, não, se for por esse viés aí anti-prostituição, então também não vou orientar. Tem professores universitários no Rio, então, que são extremamente agressivos, né? Que certamente tem algum tipo de envolvimento com redes de exploração sexual. E também tem a questão da autoestima dessa mulher, né? Porque ela vai vivendo essa situação e, assim, é uma situação, gente, é muito degradante. Às vezes as pessoas acham que essas mulheres são aquelas, né, top, que faz um programa e ganha uma fortuna. E, na verdade, não é isso. A grande maioria esmagadora das mulheres que estão nessa situação são mulheres que têm que atender vários homens numa noite. E aí você imagina, porque assim, quem está ali se prostituindo, ela não está fazendo sexo com desejo, ela está fazendo um sexo pago. Mas não é um sexo com Sim. desejo. Agora, você imagina você fazer isso várias vezes numa noite, com várias pessoas diferentes. O quanto isso vai detonando a autoestima dessa mulher, né? Então, até ela acreditar, ela mesma acreditar que ela é capaz de ter uma vida diferente daquela, fora a questão financeira também, que muitas delas vão, né, se acostumando com aquele nível de vida. Eu não sei, o que você acha? Você vê mulheres enriquecendo nesse meio, Eugênia? Não, 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 assim, não mesmo. Inclusive, algumas mulheres assim que são colocadas assim como exemplos, quando você se aprofunda um pouco na história delas, por exemplo, a Bruna Surfistinha, né? Que supostamente seria, vamos supor, uma top, porque ela ganhou bastante dinheiro e tal, ficou famosa, né? Já partia, não era uma garota que entrou, que estava assim, em extrema vulnerabilidade, uma família. Mas se você se aprofundar na história dela, foi uma história extremamente sofrida. Então, a vida dela na profissão foi uma vida extremamente sofrida, né? Aquela Andressa Surak, por exemplo, que supostamente também seria um top, né? e A foi, mulher né? branca, padrão e tal. A história, você vê a história dela, ela ficou super, enfim, não ficou nada bem, né, psicologicamente, né? E uma história também de muito sofrimento. Então, o que eu sempre falo, gente, olha só, se essas mulheres, assim, que são daquela elitezinha, né, enfim, de mulheres brancas que não estavam em extrema pobreza, elas passam por isso, elas chegam nesse nível de problemas físicos, psicológicos, com drogas, assim, nesse nível de sofrimento, né? Mesmo. Gente, imagina a esmagadora, os 99% da população brasileira, que são meninas, mulheres, pobres, negras, indígenas, crianças, né? Imagina a situação daquela que começou com 12 anos ali na rodovia, né? Enfim, em troca de um prato de comida ou alguma coisa, R$ 15 do caminhoneiro, né? Porque não são essas que são levadas para falar sobre prostituição pelos ativistas pró-prostituição, né? Eles levam, primeiro que são sempre os mesmos nomes. Em todo o estado, pode ver, o estado, o Rio então tem, enfim, imagina quantas prostitutas não tem no Muita. Rio, né? É Agora você terrível. pode ver que é sempre a mesma pessoa que está falando sobre prostituição em tudo quanto é lugar. Minas Gerais é a mesma cafetina. Rio Grande do Sul, a mesma cafetina. Fala mesmo, cafetina. É verdade. A grande verdade é isso. Agora, a grande novidade em relação à prostituição, ela realmente é super antiga, né? Porque a opressão das mulheres é super antiga, né? Exatamente. É super antiga agora. A novidade são os lobbies de exploração sexual terem penetração na esquerda.
entendeu? Porque isso não existia, a prostituição sempre existia, os lobbies, sempre houve cafetã e cafetina tentando legalizar, ganhar dinheiro, ganhar verbas públicas com ONGs de supostamente É que triste isso, né? visam Eu a acho muito proteger o triste. DST. É muito triste, Verônica, é muito triste porque a esquerda está passando mensagens contraditórias, isso é uma Totalmente. esquizofrenia. É, Porque a exatamente. esquerda está falando que as mulheres devem ter mais direitos, quando você trabalhar e lutar pelo seu espaço na política, tananã, nós não somos objetos, nós somos seres humanos, e ao mesmo tempo está dizendo que prostituição é empoderamento, que o máximo o trabalho mais intelectualmente desafiador que uma mulher tem é isso, fazer um homem gozar. Isso é uma contradição. A esquerda está dizendo que é antirracista, que mulheres negras devem ficar à frente, mulheres negras isso, e ao mesmo tempo está empurrando meninas e mulheres negras para a prostituição, porque num país que, se a gente sabe que a maioria é pobre, que vai para a prostituição, quem são a maioria dos pobres no Brasil? São Uhum. pessoas negras, entendeu? Então tá, a esquerda está dizendo que o trabalhador é oprimido, que o trabalhador não consegue negociar com seu empregador, e ao mesmo tempo está dizendo que uma prostituta num quarto de hotel com um cara que ela nunca viu, que ela consegue negociar, que ela é Uhum. empoderada. Então, assim, são mensagens assim que não batem. Isso é uma vergonha. É muito. Eu diria que é desesperador. No Rio de Eu Janeiro, também então, acho desesperador. por Eu causa do também acho turismo desesperador. sexual, a situação da esquerda no Rio de Janeiro em relação aos lobbies de exploração sexual é um horror, é uma coisa horrorosa. Horrorosa. Eu acho desesperador mesmo, gente. São seres humanos, assim, sabe? Seres humanos não são coisas que a gente comercializa. Outro dia eu entrei num debate com um amigo meu sobre isso. E aí ele falou um pouco, ele não é a favor nem contra, a gente só estava debatendo mesmo. E ele falou assim, não, mas muitas vezes eles argumentam para que essas mulheres tenham direitos trabalhistas, e aí, mas assim, mas não é para exploração sexual, não é para legalizar a exploração sexual, é para que elas tenham direito trabalhista. Mas como assim? Peraí. Direitos trabalhistas, quem vai pagar o direito trabalhista? O empregador, no caso. Então, se tem o empregador, tem a exploração. Então, assim, de jeito nenhum, primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, assim, né, que não existe nada de moralismo, né, nesse Não, assunto, para nada. mim. Eu jamais vou Moralismo. condenar uma mulher que está nessa situação. Para mim, ela é vítima. A gente tem que trabalhar para ela não entrar e para ela Na verdade, é o sair, contrário, né, Verônica? A prostituição é entendeu? moralista. As Exato, pessoas que é, defendem a prostituição, elas são moralistas. Porque exatamente, qual é a moral? Qual é a moral patriarcal, racista e capitalista? Os homens exatamente. têm as esposas e as namoradas e tal, que são as mulheres que serão as mães dos filhos dele, tananã, e tem a prostituta com quem ele vai fazer tudo, que vai fazer aquelas coisas que às vezes ele não tem coragem de pedir à esposa, ou não acha que ela merece passar por isso, por ser doloroso, por ser nojento, entendeu? Então, Uhum, essa é a moral patriarcal, né? A santa e a puta. Essa é a verdade. Então, é, quem defende a prostituição é que é moralista, porque acredita que existe a mulher para casar e a mulher para transar na rua. Não é é, verdade? exatamente. E aí fica uma coisa assim, esquisita, né? Porque assim, falam, um outro argumento que usa que é para proteger essas mulheres, que essas mulheres ficam muito expostas. Ora, bolas. É assim, é para proteger? Beleza, vamos sentar e vamos ver uma forma de proteger essas mulheres que não seja é, legalizar a exploração sexual, né? Então, assim, eu realmente eu também fico. Desculpa, eles sabem que não é para proteger, que não é direito a tudo, eles sabem. Qualquer pessoa, se eles realmente tivessem, vou te dar um exemplo. Hum, Depois, se você quiser, vou te mandar por e-mail o trabalho de uma menina em que ela analisou o modelo nórdico, isso são dezenas já, são vários anos já comprovando. Os uhum, países que legalizaram a prostituição, elas ficaram mais desprotegidas, teve sim, mais tráfico de pessoas, mais exploração, elas começaram a ganhar menos, os uhum, grandes bordéis se fortaleceram. Então, assim, a grande maioria delas sequer quis se legalizar,
porque sabe que isso vai prejudicá-las depois se elas tentarem emprego. Elas não querem que fique registrado que Uhum. elas estão se prostituindo. Entendeu? Já o modelo nórdico da Suécia foi muito, muito, muito melhor. Todos esses números diminuíram, entendeu? Então, Que assim, culpabiliza o comprador, né? Não é isso? sim, exatamente, exatamente. Então, assim, a gente, muitas vezes as pessoas quando perguntam para mim, eu até tenho vídeos no YouTube, depois se alguém quiser, tá? A gente fala Eugênia Rodrigues, tem um texto, ou Eugênia Prostituição, tem lá no YouTube. Então, assim, as pessoas muitas vezes perguntam, mas será que isso o Brasil é legal? Eu falo, gente, essas É uma experiências já foram tragédia. feitas, É uma e você já E em pode países comprovar. desenvolvidos, imagina num país Países como o nosso, desenvolvidos, com um tem monte um de meninas texto. pobres, sem, sabe? Tem Isso é um muito texto que perigoso. chama da Alemanha, que chama-se A Legalização da Prostituição da Alemanha Produziu o Inferno na Terra. É uma coisa horrorosa, as mulheres grávidas, assim, porque as mulheres ganham muito pouco, então elas precisam se submeter, e por causa da pornografia, os clientes estão cada vez mais agressivos, assim. Então, assim, uma mulher comum, para eles já é pouco, então alguns já querem a mulher que está grávida de 9 meses, Ai, que entendeu? horror. Uma coisa horrorosa, horrorosa. Então, assim, esses modelos, eles já foram testar. O Brasil, ele não é uma ilha perdida no meio. A gente está aqui no planeta Terra. Esses modelos já foram testados. Legalizar não funcionou. Não Uhum. funcionou. Não, Entendeu? e trouxe Tanto é consequências. verdade que qual é a política pública? Você vê essas associações de cafetinas que se dizem de prostitutas. Você vê qual foi a grande política pública que elas conquistaram no Brasil nesses anos todos, desculpa, para mulheres em situação de prostituição? Nenhuma. Uhum. Cadê a política, uma política pública e tal? Qualquer coisa, qualquer uma que fosse. Elas não conseguiram. Por quê? Porque não interessa. Essas associações, elas não querem que as mulheres saiam da prostituição. Elas dependem de mulheres em situação de prostituição para elas conseguirem verbas, entendeu? Se Uhum. todas essas mulheres saírem da prostituição, essas organizações não vão conseguir dinheiro, não vão conseguir se inscrever em editais, não vão receber o dinheirinho da Open Society Foundation, porque a Open Society Foundation faz lobby para a prostituição. Isso está no site deles, assim, isso não é uma teoria, isso está no site deles, entendeu? Então, elas sabem que elas não querem que essas mulheres saiam da Gente, e prostituição. assim, a gente é uma coisa muito simples. É só você fazer a pergunta: quem é que se prostitui, quem é que compra? Cara, não precisa ir, nem fazer um estudo aprofundado, não. Se você fizer essa pergunta, você vai entender que tem uma coisa muito errada nisso. Tá entendendo? A gente não tem aí bordéis cheios de homens para servir mulheres. Existe um bordéis cheio de mulheres para servir homens. E E ninguém faz essa pergunta, né? Por que, que os homens, por que fica todo mundo, por que, que a prostituição? Gente, por que os homens compram mulheres? exato. Que desejo é esse que os homens têm de comprar um corpo feminino? Essa é a questão que a gente tem que discutir. Por que que o Porque o homem na homem quer sociedade transar ele com uma sente mulher tanto que não quer prazer em transar dominar, comigo. em comprar, em tratar a mulher como uma coisa, como objeto? Isso é cultural, isso é da educação. A gente precisa mudar a educação desses homens, né? Lá na infância, porque o menino ele já começa lá na infância a ver a mulher como um ser inferior, como um ser que nasceu para servi-lo, e aí vai crescendo. Oi, Desculpa, Verônica, que eu estava em cima de uma mesa, a mesa tá caiu. bom. Então, assim, e aí, assim, vai sendo educado quando é criança, né? Aí, não, vai crescendo, aí chega na adolescência, já começa a ter acesso a filmes pornográficos, que é aquela bizarrice, né? Que os homens objetificam mais ainda as mulheres de forma até violenta, e aí vão crescendo achando que isso é o natural, que esse é o jeito único de se vivenciar a própria sexualidade. E essa é a questão que a gente tem que discutir. Porque é uma demanda. Homens demandam mulheres que se prostituem, entendeu? Então, assim, é um ponto-chave que a gente precisa compreender, né? Eu, assim, eu sou radicalmente contra mesmo. Eu não sou contra, é bom que isso sempre fique claro. Primeira coisa, a gente sabe que não são só mulheres que se prostituem. A gente sabe que tem homens também que se prostituem, que tem gays que se prostituem, travestis que se prostituem. Mas, assim, não adianta. A maioria esmagadora das pessoas em situação de prostituição são mulheres, né? Então, assim, eu como mulher, eu, assim,
eu nunca me prostituí, sabe? Por que que eu nunca me prostituí? Você tá entendendo? Então, assim, eu acho assim que nenhuma mulher pode ter uma ou outra, né? Assim, é difícil de crer, né? Porque, assim, a mulher que se veja como é, o que ela sabe melhor fazer, o que ela mais gosta de fazer é sexo, é dar prazer ao homem, é complicado, né? Em que contexto ela se vê nessa situação? Então, assim, a gente tem que construir uma sociedade onde a mulher ela seja estimulada nas artes, na ciência, né? Onde lhe é ofertada oportunidades iguais no mercado de trabalho, onde a autoestima dela, onde ela não seja objetificada, onde o corpo e a beleza dela não sejam o mais importante da vida dela, né? Que a inteligência intelectual dela seja mais importante do que isso. E aí, Perfeito. dentro dessa situação, se a mulher ela fizer essa escolha, eu posso até acreditar que foi uma escolha. Mas só se a Isso gente tiver um tudo. contexto, uma sociedade que lhe oferte todas as possibilidades. Você tá entendendo? Quando a gente chegar lá, né? Quando as pessoas falam, a mulher é rica e tal, eu falo assim, gente, olha só, se um dia a gente chegar nessa sociedade que você descreveu, e que homens e mulheres têm as mesmas oportunidades de emprego, tiveram a mesma socialização, em que as mulheres na infância não fossem sistematicamente abusadas, porque o abuso ensina essas mulheres que o corpo delas é um objeto, já voltando à sua Sim. primeira E pergunta, muitas que também vão elas não valem acreditando nada. que o jeito de sentir prazer também é a submissão, né? Porque é toda uma construção social. Sim, Nós é somos uma construção resultado dessa social. construção. Homens Então, são se a gente ensinados chegar um dia a nessa dominar, mulheres sociedade, são ensinadas a serem dominadas, e a gente precisa desconstruir isso que eu estou falando. Se a gente foi ensinado de um sim, jeito, a gente também precisa, enquanto adulto, né, pensar se esse é o melhor jeito. Nós somos seres humanos, somos seres racionais. A gente também tem que questionar. A gente questiona tantas coisas na sociedade, o certo e o errado. A gente também precisa questionar se o jeito que a gente está vivendo a nossa sexualidade, a nosso relacionamento, homens e mulheres, se esse é o bom. Não é, desculpa, mas não é. É uma situação bem doentia, entendeu? Se todo mundo que está aí assistindo vai pesquisar sobre prostituição, vê se você não começa a achar essa situação extremamente bizarra. É bizarra, gente. Nós somos seres humanos, a gente tem que ver uma forma mais humana de se relacionar. Outras formas de sentir prazer, inclusive, né, sexual. Será que sim, em todos os povos exatamente. existe prostituição? Em todos os povos? Você sabe, Eugênia? Não, não, muito pelo contrário. Na verdade, assim, não, assim, aqueles povos assim que muitos de nós assim diríamos, né, que não são, claro, primitivos, assim, nessas sociedades originárias, assim, a prostituição ela era em várias delas, né, não em todas, tá, era desconhecida. Na verdade, tem uns estudos da Margaret Mead dos anos 40 em que ela descobriu que assim, existem povos, na época as pessoas usavam essa expressão tribo, né? A gente fala povos, em Uhum, que o estupro era desconhecido, em que existiram sociedades em que eles sequer conheciam, não tinha uma palavra para estupro, ele não era praticado, era inimaginável que um uhum. homem pudesse estuprar uma mulher, entendeu? Então, assim, para você ver como essas coisas são da socialização, nada disso é biológico. Os homens não são biologicamente estupradores, isso não existe, eles são transformados em estupradores através da socialização. Exatamente, né? E assim, assim, a gente já está caminhando para o final da live. Não, foi tão rápido. Pois é, menina, a gente vai conversando, quando você vê, voou, né? Esse tema é um tema extremamente denso e difícil de falar, né? Eu me sinto muito machucada quando eu toco nesse assunto. Machuca meu coração. Aliás, o que mais machuca meu coração é ver pessoas aceitando isso como uma possibilidade de vida. Eu não aceito. Não aceito, Eugênia. Desculpa, mas eu não Porque aceito. não é, porque você sabe que não é. Ainda mais Eu no não Partido aceito. Trabalhista, né? Que você, Eu enfim, a não gente defender que aceito, isso eu é um não trabalho como consigo, outro qualquer gente. é Não é, desumano, isso é não é. desumano. É o corpo de um ser humano, sabe? Sendo invadido, né? Sendo
entendeu? É igual Machucado, machucado, porque machucado, dentre as dolorido. consequências que tem para a mulher, tem as consequências físicas, né? O órgão sexual é um órgão extremamente sensível. Imagina a mulher Sim, se prostituir três vezes, mas tem mulheres que são várias vezes durante a noite. várias vezes por dia, entendeu? Várias vezes por dia, todos os dias, assim. Pode ver que o ativista pró-prostituição, eles nunca falam da consequência no corpo. É sempre assim, ah, empoderamento e o corpo é meu e não sei o quê. E tem que... Agora, tipo, eles a gente não pensam nisso, entendeu? No cansaço, na dor, nos arranjos, nas doenças sexualmente transmissíveis, entendeu? Nos Nossa, traumas os homens, os psicológicos. traumas psicológicos, entendeu? Os homens que estupram, os homens que não querem usar camisinha. É muito fácil, assim. Eu lembro uma vez, uma dessas cafetinas que vivem dando palestras por aqui pelo A Rio. Eugênia rasga o verbo. Ah, eu rasgo mesmo. Aí uma dessas, porque nós usamos camisinha, nós usamos mais camisinhas do que as mulheres que não são putas, não sei o que, não sei o que. Agora, você pensa só, Verônica, se boa parte dessas mulheres muitas vezes faz uso de drogas ou de álcool para conseguir fazer, muitas vezes ela vai estar numa situação que ela não vai ter nem discernimento para exigir Uhum, que o homem use camisinha. Tem um exatamente. trabalho acadêmico, depois vou te passar, que é sobre mulheres em situação de prostituição numa Cracolândia, não a Cracolândia da capital, uma outra Cracolândia do interior de São Paulo, também tem Cracolândia. As mulheres se prostituem por uma pedra de crack. Você acha que uma mulher que está nessa situação tem condições de exigir que o homem use camisinha? Claro que não, gente. Uma pedra de crack, cara. A pessoa não sabe nem o que está fazendo. Entendeu? Exatamente. Ah, não. E é muito comum as mulheres, as pessoas acham que tem as mulheres que usam drogas e buscam a prostituição para sustentar a dependência química, Sim, mas é muito mais comum as sim. mulheres entrarem no caminho das drogas depois que entrarem para a prostituição. Enfim, são várias consequências negativas, gente, isso é negativo para tudo, para todo mundo, para a sociedade, para a mulher, para E o homem, infância, né, para as Verônica? Porque famílias, para a assim, infância. A gente jamais pode porque naturalizar, a gente não os pode ativistas esquecer. pró-prostituição, eles fingem que as pessoas começam com 18. Eles ficam assim, não, é só a partir de Não, 18. Mas a pessoa começa com 10, com 11, com em 12. muitos E lugares do quando a pessoa Brasil, a está gente com tem que 18, considerar isso. isso, cara, entendeu? E assim, ô Verônica, o cara que tá diante de uma garota de 17. Primeiro que uma garota de 17 passa por uma de 18. Então o cara não vai nem poder dizer, mas é porque uma de 17, ele pode achar realmente que aquela pessoa já tem 18. E segundo, então, tipo assim, e mesmo que ele saiba, qual homem que vai deixar de se relacionar com uma garota de 18, vai deixar de exigir sexo de uma garota de 18 porque ela tem 17? Vai. Ele pode, Não, ou 16, ele pode até se recusar a exigir sexo de uma garota de 10. Mas 16, 17. Então, assim, tem esse mito dos 18 anos, sabe? Isso não existe. As uhum. pessoas não começam com 18. Fiz aniversário. Vou começar hoje, entendeu? E Não a é gente assim. e naturalizar essa situação só agrava a situação, só faz com que mais meninas comecem a achar que é natural, que queiram buscar esse caminho. Ah, não, uma profissão. Uma profissão, vai lá. A família ali pobre, você sabe que aí no interiorzão aí do Brasil, nos lugares muito pobres, muitas vezes a família acaba empurrando as meninas, né, por Porra. necessidade mesmo, para comer. Isso é uma Sim, realidade. Então, assim, a gente tem sim, é que. E verdade. uma outra situação em relação à idade é o tempo, né, como é que se diz? Que aquela mulher tem para trabalhar naquilo, né? Porque, assim, os homens querem as novinhas. Por quanto tempo elas vão trabalhar nessa atividade, né? E quando elas acordarem e virem que já não são mais jovens, o que elas vão fazer da vida delas, né? Então, É. assim, são coisas que a As gente mulheres precisa. da luz. As mulheres da luz, né? Que até a gente queria até depois, quem puder dar alguma contribuição para as mulheres da luz, que são um grupo, né, de mulheres desse bairro da Luz, lá em São Paulo, e elas formaram uma associação, né, chefiada pela Cleone Eugênia, Santos, que é tá acabando, maravilhosa. Ai, tá acabando.
Olha só, eu Tá. queria terminar mandando essa mensagem para que a gente viva numa sociedade onde os homens não sintam tanto prazer assim, tratando as mulheres desse jeito. E que também a gente também se proponha também a sentar e ver um caminho para que menos mulheres